A Guerra dos Mascates foi basicamente uma disputa pelo controle político da capitania de Pernambuco, que era na época a mais importante do período colonial. E essa disputa envolve duas cidades importantíssimas, que era Olinda e Recife. Olinda foi fundada em 12 de março de 1535 pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, que era Duarte Coelho. E ele escolhe esse nome em homenagem a uma personagem feminina de um livro de cavalaria muito lido por ele naquela época, chamado Amadis de Gaula. Mas existe na região ainda uma lenda que diz que quando Duarte da Costa olha aquela paisagem maravilhosa, por sinal, ele diz: "Ó, linda vista para se construir uma cidade", e desde então passou a ser chamado de Olinda, mas isso é apenas um mito não muito aceito ainda pela historiografia. O que interessa mesmo é que Olinda se tornou a maior produtora de açúcar do mundo e, consecutivamente, a cidade mais próspera da colônia. Já Recife era um simples povoado de pescadores que fazia basicamente parte de Olinda. Ela, na verdade, só se torna uma cidade significativa quando os holandeses invadem Pernambuco, lá por volta de 1630, e ao invés de ocupar Olinda, que era o centro administrativo, eles resolvem construir outras cidades, como Recife. Além disso, os holandeses acabam fazendo muitas obras, como construção de palácios, pontes e até mesmo o próprio porto de Recife. Então Recife passa a ser um centro comercial bastante próspero, habitado por comerciantes portugueses que curiosamente recebiam o apelido de mascates. E esses comerciantes eles vendiam artigos de luxo como vinhos finos, sedas, veludos e outros produtos importados. E Olinda continuava abrigando basicamente os fazendeiros ricos de Pernambuco, que controlavam a Câmara Municipal e exerciam uma forte influência nas decisões da capitania. Era como se fosse uma oligarquia rural de Pernambuco. Após 1654, quando os holandeses são expulsos de Pernambuco e o açúcar começa a perder o seu valor comercial, os fazendeiros de Olinda, eles consecutivamente passam a necessitar de empréstimo para continuar a produzir açúcar. E com a ausência dos holandeses, quem passou a fazer esses empréstimos eram os mascates, aqueles comerciantes portugueses de Recife. Com o tempo, esses mascates se transformaram na principal liderança econômica da capitania de Pernambuco. Até que, finalmente, em 1703, Recife passa a ter o direito de representação na Câmara de Olinda. Porém, aqueles fazendeiros de Olinda impedem que esse representante realmente tome posse, que ele exerça a sua função, né? Então, cientes dos seus poderes econômicos, os mascates eles começam a pleitear uma certa autonomia política de Recife. E, diante dessa situação, em 1709, o governador Sebastião de Castro e Caldas eleva a cidade de Recife à categoria de vila, instalando até um pelourinho, que era basicamente um símbolo de liberdade municipal, além de servir para castigar os escravos também, né? E em 1710, aqueles fazendeiros insatisfeitos de Olinda, liderado por um cara chamado Bernardo de Vieira de Melo, acaba atacando a cidade de Recife, destruindo o pelourinho e destituíram também o governador Sebastião de Castro e Caldas, que acabou fugindo para Salvador. É curioso que o rei Dom João V, em 1711, ele acaba ficando do lado dos mascates e enviando um novo governador, que dessa vez chamava-se Félix José de Mendonça Machado, e também envia um reforço militar para combater esses fazendeiros de Olinda, né, revoltosos. E no final, todos os envolvidos acabaram presos, inclusive Bernardo Vieira, que acabou levando a pior. Ele foi enviado para a prisão do Limoeiro, em Portugal, local em que ele acaba morrendo intoxicado por uma fogueira que ele se faz na própria cela para tentar se proteger do frio, né? E o curioso é que, para tentar apaziguar e evitar novos conflitos, o governador faz inicialmente um rodízio administrativo entre as duas cidades, Olinda e Recife. Essa foi mais uma revolta de caráter nativista e ela recebe esse nome por dois motivos básicos. Um, que os envolvidos de Recife era chamado de mascate, e o outro porque José de Alencar, esse grande escritor, escreve em 1873 um romance sobre esse assunto com o título de Guerra dos Mascates.